Se você já se questionou sobre as roupas que o cristão deve usar para ir para a praia ou utilizar no seu dia a dia, se liga só no que o pastor Rodrigo Mocelin falou no Redcast. Eu trouxe uma vez a Pietra, que ela falou um pouco sobre vestimenta. E eu fui no seu canal e eu vi que uma vez você falou algo parecido, que era sobre roupas que os cristãos não deveriam usar, se deveriam usar. Aí tá no final do ano agora, né? Enfim, o pessoal tá indo pra praia, se usa biquíni, se não usa. Eu sei que, por exemplo, o cropped já não pode mais, né? Já meio que virou um consenso. Não, terrível, né? Terrível, né? Como que... Esse é um assunto que na igreja evangélica não se fala muito sobre a questão da roupa. Por quê? Porque lá no passado, quem falava sobre isso era a Assembleia de Deus. E na minha perspectiva, alguns pastores não se utilizavam de um bom embasamento para falar sobre o assunto. E aí ficava uma cabeça sem corpo. Ficava um assunto tipo, não pode, mas por quê? Cadê a base? Sem ter uma boa base filosófica, teológica para falar do assunto. Entendi. E aí colou uma pecha assim, falar de roupa é legalismo, falar de roupa é farisaísmo. E aí os pastores decidiram, não falo mais. Porque é difícil falar, haja vista que não tem uma passagem bíblica dizendo, não usarás cropped. Então, se não tem uma passagem, o pastor fica com medo de ser taxado de legalista, de fariseu. Como, por exemplo, não tem uma passagem dizendo não use calça leg, não usarás calça leg. Então, aí ele diz, se eu falar especificamente, vão dizer que eu tô sendo legalista. Porque tinha muitas igrejas que proibia coisas, por exemplo, Coca-Cola. Tinha igreja que proibia Coca-Cola. E não proibir... Primeiro que não tem que proibir Coca-Cola, mas você pode ensinar o malefício da Coca-Cola. E você pode falar da Coca-Cola até de uma maneira religiosa. Do tipo, o meu corpo, ele também é de Deus. De modo que eu também preciso cuidar dele. Então se você come mal, você tá pecando. Então essa é uma linguagem. Mas não era essa linguagem, que a Coca-Cola era do capeta, porque tinha lá o símbolo do diabo, lá se você virasse do avesso, lá o símbolo da Coca-Cola, entendeu? Então tá vendo? Tinha essas bases meio doidas. Entendi. Então por conta dessas... de dar uma base doida para defender certas coisas, como por exemplo, eu acho que o pastor pode falar de púlpito, de maneira religiosa contra a Coca-Cola, mas não nesse negócio, porque virou do avesso lá, tem um demônio na Coca-Cola que vai tomar Coca-Cola, vai ficar possesso. Aí você fala dessa maneira, aí você vicia e condiciona o assunto, de modo que quando um pastor falar com uma maneira sólida, o pastor ele se sente condicionado, fala, não posso falar. Porque vão me associar com aquele pastor doido. O mesmo se dá com vestimenta. Falou de vestimenta, vão associar com aquele outro pastor que não deu uma base sólida para falar que certas vestimentas são erradas. E geralmente esse pastor que condenava certas vestimentas era o pastor que condenava a Coca-Cola também. Aí então o que o meio evangélico começou a associar? Não, quem critica a vestimenta é maluco. Então não é, né? Então tem uma boa base bíblica para você falar sobre isso, uma base filosófica para você dar, para falar sobre a questão da vestimenta. No meu canal, eu começo falando, por exemplo, sobre dadismo, sobre várias correntes filosóficas, que é dadaísmo, né? O dadaísmo que era uma corrente filosófica baseada no ateísmo. E eles eram uma expressão cultural, que dizia o seguinte, não tem padrão, a arte não tem padrão mais não. A arte a gente faz o que quiser. Como, por exemplo, os caras foram lá e soltaram um mictório, né? E dizendo isso aqui é arte. Então todo tipo de coisa feia. Por quê? Qual era a filosofia por trás? Era o ateísmo. Se Deus não existe certo e errado. Se não existe certo e errado, também não existe belo e feio. Qualquer coisa pode ser correta, qualquer coisa pode ser bela. Então você vai vendo uma perda do conceito de beleza por conta do ateísmo. Então isso que você vê hoje, por exemplo, numa casa hoje, você nota que numa casa o cara não tem um jardim. Por que ele não tem um jardim? Porque a beleza é uma coisa inútil, então a beleza não serve para nada. Esse jardim, ele não sustenta a casa. A gente só precisa fazer coisas que sejam úteis. Então isso tem a ver com a ideia da perda da crença em Deus, que vai gerar um relativismo em relação a todas as coisas. E quando você não tem certo e errado, você não tem belo e feio, a beleza vai indo embora. A beleza vai indo embora e a beleza deixa de ter a sua funcionalidade. Então, isso é visto também na igreja em relação à vestimenta. Não, falar de estética, do que é belo, o que é feio, isso não tem a ver mais, isso perdeu a sua função. E é o que eu tento falar na minha série, eu tento mostrar isso, olha, tem sim uma raiz filosófica por trás de tudo que você... Não existe coisa neutra. A roupa que você veste, como você se expressa, tem uma filosofia por trás. Então aqueles caras lá, quando eles colocaram aquele mictório, quando eles fizeram esse todo tipo de aberração na arte, tinha uma filosofia por trás. Se antigamente a arte visava retratar Deus, o que é ordeiro, o que é organizado, o que é belo, quando eles perderam Deus como referência, eles começaram a retratar o caos, porque é isso que a alma deles era. A alma deles era uma alma angustiada. Então visava refletir aquilo que estava dentro do interior deles, sem propósito, sem vida, sem nada. E aí os cristãos, eles não eram ateus, eles não são ateus, mas a cultura acaba influenciando os cristãos também. E eles acabam tendo uma perspectiva ateísta em relação à arte. Não tem padrão de certo e errado.
Então também não tem padrão de belo e de feio em relação às roupas, em relação à estética. Os cristãos, mesmo sendo crentes em Deus, eles abraçaram uma perspectiva ateísta também da estética e da vestimenta, e por isso não fala mais de vestimenta, não fala mais sobre... Mas é polêmico, né? Você vai falar sobre a roupa que a pessoa usa. Hoje em dia você não consegue falar nem coisa mais suave do que isso. Imagina você falar sobre biquíni, maiô, né? Enfim, é uma coisa polêmica. É polêmica. As pessoas também não estão preparadas para ouvir. Eu não tô dizendo nem os de fora, a mídia. Até a igreja. Acho que as pessoas também não estão preparadas para ouvir. Não estão por conta disso, porque elas ouviram isso. Olha, gosto não se discute, gosto não se discute. Então, eu uso a roupa que eu quiser, eu faço a minha arte, porque tá vendo? A partir do momento que você abandona Deus, você se torna relativista. Se você não tem Deus como ponto de referência, você não tem um fundamento para moralidade. Você também não tem um fundamento para estética. Para dizer isso aqui é certo e isso é errado. Então, eu tenho o meu gosto, você tem o seu gosto. Então eu posso usar um cropped, eu posso fazer o que eu quiser. Só que aí entra assim, uma questão. Então o gosto é o parâmetro último para estabelecer o pressuposto para julgar o que é certo e errado. Claro. Ok, o gosto. Então, desde que eu gosto, pode. Então eu posso gostar de uma criança, então eu posso gostar de dormir com uma criança. Aí ele vai dizer, não. Opa, então peraí. Então o gosto não é um preceito absoluto, então. Então você está dizendo que tem algumas coisas que você não pode gostar. Então se um cara, ele gosta de um adulto, gostar de uma criança, sexualmente falando, tá errado, né? Então tem gosto que tá errado, que tem que ser mudado. Então isso aqui é uma argumentação filosófica. A gente tá argumentando com o cara. Então peraí, você não pode falar assim, simplesmente eu gosto de usar essa roupa que eu vou usar. Porque tem gostos que são errados. Então tem parâmetros estéticos que estão errados e você tem que mudar. Mas é necessário então esse debate filosófico, teológico, para que você consiga também atingir o coração da pessoa. Na minha perspectiva, muitas vezes se fala de estética, se faz certas proibições, mas sem ter um bom embasamento bíblico e filosófico. Aí as pessoas acabam também não aceitando. Porque pelo menos eu vejo ali nessa minha série, beleza? São 5 episódios. Eu tento dar essa base bíblica e filosófica. E o resultado é que muita gente ama. Ele fala, poxa, eu gostei. Antes eu ouvia só do tipo, não pode, mas por que não pode? Eu vejo os seus vídeos, você dá um embasamento, você fez uma publicação referente a uma pastora que foi falar, só um exemplo, né? Ela falou sobre isso, sobre sexo oral. Uhum. Que ela tava dando a opinião sobre isso. E você vai nessa questão, mas você vai conforme eu falei, com embasamento, né? Você vai, não taxativamente, mas você vai argumentar se pode, quando pode e tal. Você faz sempre dentro dessa linha. É o que a gente tenta fazer, pra de fato fazer com que a pessoa tenha um não pode, que é a prática. Mas ela tem que ter a raiz do negócio, para que ela seja convencida. Eu acredito que, mesmo tendo uma boa argumentação, a pessoa pode rejeitar o que você está falando. Mas tem que ter esse embasamento para que a pessoa se sinta convencida de fato de que aquela ideia ela tem uma implicação na vida dela. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para dar aquela fortalecida. E se você concorda ou não, deixe nos comentários.